Sejam bem-vindos a mais um Contando Alagoas. Muito bem-vindos, estamos de volta para trazer histórias, como você gosta, histórias de Alagoas. E dessa vez estamos aqui em frente ao Hospital Escola Portugal Ramalho, porque vamos falar de uma mulher que revolucionou a psiquiatria, tratamento na psiquiatria e virou referência para todo mundo. Para o mundo inteiro. Bom, se você sabe quem a gente está falando já, né? Porque a gente está na porta do Portugal Ramalho, está falando sobre psiquiatria, sabe que nós estamos falando de Nise da Silveira. Se você não sabe quem é ela, vai descobrir agora neste episódio do Mas Contando Alagoas. antes de começar esse episódio, você já curte lá a nossa fanpage, curte também o nosso YouTube, ativa lá o sininho e também segue a gente lá no Instagram, que sempre tem fotos sobre o nosso projeto Contando Alagoas. Então, começando agora o Contando Alagoas. Nise da Silveira. Nise da Silveira nasceu em Maceió no dia 15 de fevereiro de 1905. Ela é filha única de Faustino Magalhães da Silveira, que era professor, e Maria Lídia da Silveira, que era pianista. Ela teve uma infância basicamente normal aqui em Maceió, morou muito tempo em Bebedouro e estudou em colégios tradicionais em Maceió, como o Santíssimo Sacramento. Exatamente. A Nise, ela foi estudar medicina na Bahia. Inclusive, na época, ela não tinha idade para ingressar, para fazer o vestibular. E os pais dela mudaram o documento dela. E ela, assim, ela consegue fazer o vestibular. Inclusive, esse fato ela relatou posteriormente em algumas entrevistas. Nessa época, inclusive, ela conheceu Arthur Ramos e estudaram juntos no curso médico em Salvador. Ela se forma, inclusive, naquele ano é a única mulher entre 157 alunos a se formar. Inclusive, é uma das primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil em 1926, né? E ainda morando em Salvador, estudando lá, ela vai morar com seu primo, Mário Magalhães da Silveira. Mesmo com a reprovação dos seus pais, tá? Porque eles casaram depois, enfim. Eles se casaram, viveram juntos até o falecimento dele em 1986. Um fato importante é que eles não tiveram filhos. Isso foi um comum acordo entre os dois, que resolveram dedicar a vida aos estudos médicos. Em 1927, ela volta para Maceió e neste ano ocorre o falecimento do pai dela, que além de professor era jornalista e fundou, junto com os irmãos, o Jornal de Alagoas. Um deles, o Luiz Magalhães da Silveira, além de fundador do Jornal de Alagoas, ele também fundou a Gazeta de Alagoas. Depois do falecimento do pai, como sua mãe também já havia falecido, ela vai para o Rio de Janeiro. Em 1933, já terminando a sua especialização em psiquiatria, ela vai estagiar numa renomada clínica neurológica chamada Antônio Austragésilo. Nesse mesmo ano, ela passa num concurso e começa a trabalhar no Serviço de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental Praia Vermelha, conhecido depois como Hospital Pedro II e hoje lá no Rio de Janeiro é conhecido como Hospital Pinel. E é neste hospital que Nise muda a história da psiquiatria mundial. Ali ela começa a se inquietar pela forma que os pacientes são tratados, porém não consegue avançar muito com suas intenções de mudanças, porque em 1936, denunciada por ter livros comunistas em seu escritório, Nise é presa pela polícia de Getúlio, suspeita de ligação com o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Ela fica presa na cadeia Frei Caneca por 18 meses e lá conhece Graciliano Ramos. Eles fizeram uma amizade tão forte que até mesmo depois da cadeia eles continuaram amigos. Inclusive no livro dele, Memórias de Cárcere, ele usa a Nise como personagem. Bom, até 1944 ela já estava liberta, né? Bem depois disso. Ela fica rodando no Brasil de um ponto para o outro com seu companheiro Mário da Silveira porque ela tinha medo de ser presa novamente. É isso. Gente, pode me soltar agora. Ei, pode soltar agora, viu? Solta. Ei. Como sempre estudiosa, passou esse período incerto lendo, estudando e mergulhou na literatura de Spinoza, um racionalista e filósofo holandês, e ela aprofundou tanto no estudo sobre ele que escreveu posteriormente um livro chamado Cartas a Spinoza. E neste 1944 ela volta a ser integrada ao serviço público no Rio de Janeiro, no Hospital Psiquiátrico Nacional Pedro II, em Engenho de Dentro. E dessa vez ela consegue trabalhar para modificar tudo aquilo que a incomodava no tratamento das pessoas tidas como loucas.
era totalmente contra os métodos utilizados naquela época, eletrochoque, lobotomias, etc. Ela se incomodava tanto e reclamava tanto que acabaram transferindo ela no trabalho de terapia ocupacional, algo que na época para os médicos era meio que menosprezado, ninguém queria fazer. Porém, 2 anos depois, naquela mesma instituição, em 1946, ela funda a Seção Terapêutica Ocupacional. O que basicamente mudou por ali é que, ao invés das tarefas ocupacionais que eram atribuídas aos pacientes, como a limpeza, a manutenção, ela criou ateliês de pintura e modelagem, tentando, através da expressão da liberdade criativa, reatar uma ligação entre os pacientes com a realidade. E você quer saber se deu certo? Deu muito certo. Tanto é que em 1952 é fundado o Museu do Inconsciente, para a exposição e a preservação das obras criadas pelos pacientes em tratamento. E esse museu existe até hoje, inclusive fica em Engenho de Dentro do Rio de Janeiro, você pode visitar se estiver por lá, para vocês terem noção, um acervo que foi feito desde aquela época, tem lá até as pinturas mais atuais, chega em torno de 350 mil obras. Muita coisa. Isso que você ouviu, 350 mil obras. Então não tem como reclamar que não tem que ver lá, não é isso? Bom, se você está achando que a alagoana Nise de Silveira só fez isso e ainda é pouco, tem mais. Presta atenção, não só com o sucesso desse método ainda com os pacientes, em 1956 ela desenvolveu um projeto chamado Casa das Palmeiras. A Casa das Palmeiras era uma clínica voltada à reabilitação de antigos pacientes de clínicas psiquiátricas. Nessa casa, eles poderiam usar livremente da criatividade em expressões artísticas e também ser colocado para o convívio social. Além disso, Nise foi a pioneira no estudo com o uso com os animais, focado em cães e gatos para restabelecer essa relação emocional entre os pacientes. Em uma entrevista, ela chegou até dizer que os bichos eram os coterapeutas. Ela até lançou um livro sobre essa relação com os bichos, chamado Gatos, a Emoção de Lidar. Nise também ela foi pioneira em psicologia junguiana no Brasil. Carl Jung é um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, né, que fundou a psicologia analítica. Foi ele que criou esse método aí. Nise conheceu Jung pessoalmente, que não só incentivou, como deixou a assessora dele como uma mentora para Nise. E ela ficou viajando muito para Zurique. Pois é, e nessas idas e vindas a Zurique, enquanto trabalhava fortemente para difundir a sua forma de pensar o tratamento psiquiátrico no mundo, Nise fundou o grupo de estudo chamado Carl Jung. E nessa época escreve o seu primeiro livro, intitulado Jung, a Vida e Obra. O legado de Nise até hoje ecoa dentro da psiquiatria. E ela não foi reconhecida só no Brasil, não. Ela tem mais de 10 condecorações, títulos e prêmios internacionais, sem contar que no Brasil inspirou vários documentários, vários filmes, inclusive tem 8 museus no Brasil que são baseados nos estudos dela. Em 2016 foi lançado um filme, né, contando um pouco da luta dela junto com o Fábio Sodré, que era outro médico, chamado Nise, o Coração da Loucura. Quem está fazendo o papel da Nise é a Glória Pires, a gente indica para vocês assistirem, que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Nise nos deixou em 1999, mas ela é uma daquelas pessoas que jamais deveriam ser esquecidas. E temos certeza que não será. Se você não conhecia a história dessa incrível alagoana, espalhe para que outras pessoas também conheçam, como foi Nise da Silveira. E, é claro, aqui contém uma grande parte da vida dela, mas, como sempre, vale pesquisar e conhecer mais sobre ela. Isso aí, a gente está encerrando agora contando Alagoas, contando a história dessa incrível alagoana, Nise da Silveira. A gente espera que vocês tenham gostado demais dessa história, não é isso? Então continue acompanhando, né? Continue acompanhando a gente nas redes. Obrigado por ter ficado até aqui. Valeu e até a próxima. Abre aspas. Não se cura além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, nunca convivi com pessoas muito ajuizadas. Fecha aspas, Nise da Silveira.